gente falando de presença de Deus, tudo isso que nós vamos falar aqui agora, a gente vai depender muito de presença de Deus, de estar na presença de Deus, porque hoje a gente vai falar um pouquinho de luta. O tema, puder abrir um pouquinho, o tema da nossa ministração essa noite é: afinal, de quem é a batalha? Esse título, ele é provocativo de fato, tá? É inegável que nós nos deparamos com inúmeras batalhas na nossa jornada. Então nós temos desafios em diversas esferas, na esfera pessoal, na esfera familiar, na esfera profissional, na esfera espiritual. Lutamos com enfermidades, com dificuldades financeiras, com conflitos interpessoais, com tentações, com medos, com incertezas. E a nossa própria existência, ela é permeada por dilemas, por armadilhas que exigem de nós uma postura de enfrentamento. Esse é o jogo em que nós somos convidados a jogar. E muitas vezes nós caímos na armadilha de tentar resolver com as nossas próprias forças, como se a vitória dependesse das nossas próprias capacidades. No entanto, isso nos leva ao esgotamento, à descrença, à frustração, ao desânimo, porque ela está baseada em nós, nas nossas próprias forças. E também, ela pode minimizar a dimensão espiritual das lutas, tratando-as como se fosse um problema de ordem natural. Portanto, vamos falar um pouquinho hoje de batalhas. E aí eu queria que nós abríssemos as nossas Bíblias lá em 2 Crônicas 20. Nosso texto base vai do 1 ao 30, mas eu queria que nós lêssemos aqui. Vou trazer 2 fragmentos, eu queria que nós pudéssemos ler juntos aqui. Amém? Vamos lá? Porque em nós não há força para resistirmos a essa grande multidão que vem contra nós, e não sabemos nós o que fazer, porém, os nossos olhos estão postos em Ti. O 15, não temais, nem vos assusteis por causa dessa grande multidão, pois a peleja não é vossa, mas é de Deus. Vamos orar? Pai querido, nós lemos a Tua palavra e nós nos rendemos a Ti, ó Pai. Nós nos colocamos em dependência total do Senhor, para que o Senhor possa fazer em nós tudo aquilo que o Senhor já planejou para essa noite, em nossos corações, em nossas mentes, ó Pai. Nós te pedimos, ó Pai, em nome do Senhor Jesus, fala conosco, Pai, de forma tão clara, Senhor, de forma tão cristalina, que não deixe em nós, Pai, nenhuma dúvida daquilo que o Senhor quer fazer em nós nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, nesses 2 fragmentos aqui, nós temos 2 frases interessantes. Os meus olhos estão postos em Ti. E a segunda, a batalha não é vossa, mas de Deus. Então são 2 frases distintas, mas elas estão intrinsecamente conectadas no contexto de 2 Crônicas 20. Elas representam 2 lados da dinâmica da fé diante da adversidade e da ação divina. Uma é a percepção e a ação humana diante da crise. E a outra é a resposta divina que vai definir a ação.
E aí a gente tem 3 perguntas. Por que lutamos? Por que a gente luta? Qual o motivo? Qual a razão? O que nos leva a lutar? Essa pergunta, ela foca na origem, na causa da batalha. Ela explora a razão, a motivação, o que nos leva a lutar, a entrar no jogo, aquilo que é o catalisador do conflito. Por isso eu queria convidá-los a encontrar essa verdade e algumas respostas aqui nas Escrituras, por meio das narrativas mais impressionantes que a gente encontra no Antigo Testamento. Vamos lá para o início do capítulo 20. No versículo 1 ele diz assim: depois disso, os filhos de Moabe, os filhos de Amon e alguns dos meunitas vieram à peleja contra Josafá. Então vieram alguns que avisaram a Josafá dizendo: grande multidão vem contra ti da além do mar e da Síria, eis que já estão em Hazazon Tamar, que é em Engedi. Então Josafá teve medo e se pôs a buscar ao Senhor e apregoou e proclamou jejum em todo o Judá. O que nos leva a levantar de manhã e enfrentarmos as nossas rotinas? O que nos motiva? A gente pode dizer que é necessário. A gente levanta porque é obrigatório, a gente tem contas a pagar, a gente tem uma família para proteger, a gente tem que manter a nossa saúde, a gente tem que estudar, a gente tem que trabalhar para alcançar os nossos objetivos. Enfim, há uma infinidade de justificativas aqui para a nossa ação. E nos parece uma boa resposta. Afinal, temos que sobreviver. Essa é uma palavra importante aqui dentro. 2 Crônicas 20 nos fala do rei Josafá, descendente de Davi, e que reinou em Judá, num período em que o reino estava dividido em Reino do Norte e Reino do Sul. E ele foi um dos poucos reis bons após Salomão. E no contexto tratado aqui, nos fala que o rei Josafá e o povo de Judá, eles estavam em iminente perigo, porque um numeroso exército vinha contra eles. Humanamente falando, a situação era desesperadora. Aqui, a causa imediata da luta é a ameaça real, e que a batalha se justifica porque coloca em risco a própria existência daquele povo. E há um inimigo concreto, visível, ameaçador, que representa a realidade das adversidades que se levantam contra nós. Muitas vezes de forma inesperada, esmagadora, forçando-nos a uma posição de combate. A luta, portanto, ela é uma resposta à agressão, a força que se opõe a nós. Num sentido mais amplo, aquele povo, eles lutaram porque o mal e a opressão se levantaram contra eles. A luta, portanto, é uma resposta à agressão e à tentativa de aniquilar a nação escolhida. Então a gente tem 2 pontos, 2 contextos, duas perspectivas, uma mais restrita e uma mais ampla. Davi, ele não lutou por glória pessoal, ele se indignou porque Golias zombava do Deus vivo, por isso ele lutou. A batalha era literalmente gigante, o povo de Deus estava sendo afrontado e Davi resolveu entrar na batalha. Portanto, por que lutamos? Nós lutamos porque há um objeto de disputa e que envolve
uma missão a cumprir, valores a proteger, um propósito de Deus que precisa ser preservado mesmo na adversidade. Então essa pergunta trata da motivação ou da razão fundamental da luta. É o porquê da ação humana em face de um desafio, ou seja, o que nos leva a entrar no jogo, na luta, na batalha, qual a razão espiritual ou existencial que nos move. E aí, podemos entender que a vida cristã ela é marcada por conflitos existenciais, ético-morais e espirituais. A nossa caminhada, portanto, ela não é neutra. Ela não é neutra. E há um complicador aí. Quando a gente vê lá no início do texto, ele nos diz que Josafá, naquele momento de desespero, em que 3 povos se reuniram para lutar contra Judá, o que aconteceu? Ele teve medo. Esse é um complicador. O medo, ela é uma resposta natural a uma crise. Em caso de perigo, é normal a gente sentir medo. No entanto, esse medo, ele nunca deve nos levar ao pânico. O medo, ele é um instinto de sobrevivência, que nos alerta, mas ele não pode nos paralisar. E aí, o sucesso e o fracasso de situações como essas vai depender de como nós reagimos a ele. O medo, ele nunca deve nos afastar de Deus, da presença de Deus. Pelo contrário, ele precisa nos aproximar de Deus. Mas o que fazer diante de tamanha afronta e do medo que nos assola? Um homem pode fazer muitas coisas em tempos de crise. Alguns se escondem, outros desistem, outros entram em pânico, outros agem, né, de forma negacionista. Ah, não existe crise, está tudo certo. Não tem um inimigo vindo, não. Não tem. Êxodo 14, ele nos relata um contexto parecido. Os israelitas, eles estavam à beira do Mar Vermelho e viram que o exército inimigo marchava contra eles. Como que eles reagiram? Eles ficaram apavorados. E aí Moisés vira para aquele povo e fala assim, o povo vira para Moisés e fala assim, será que não tem sepulturas lá no Egito? Por que você nos trouxe para morrermos aqui no deserto? Porque é melhor ser escravo dos egípcios do que morrer aqui no deserto. No deserto. Aquele povo não só teve medo, como começou a murmurar, a se virar contra Moisés. Eles não confiaram em Deus e na sua promessa. No nosso texto aqui, vamos nos colocar no lugar de Josafá. Que outras opções ele tem? Pegar as armas, mobilizar o exército, fortalecer as defesas da cidade. Isso tudo faria sentido. Afinal, Judá muito provavelmente tinha um exército, né? Tinha estratégia de defesa. Então é bem razoável a gente pensar, inclusive, que o rei, em outras situações, ele fez dessa forma. Mobilizou um exército e guerreou a guerra. Tá? Mas dessa vez não. Josafá fez algo que para a lógica humana não faz o menor sentido. E é exatamente isso que eu quero chamar a atenção de vocês nessa noite. O que foi que mudou? O que mudou? O que mudou, meus irmãos, é porque há um objeto de disputa que só pode ser travado em um ambiente de total adversidade. Porque há um plano muito maior que nós em jogo. Essa batalha, ela é do Senhor.
Essa é a diferença. O versículo 3 nos revela que Josafá teve medo, mas ele resolveu consultar o Senhor. Isso aqui muda tudo. Esse é o momento decisivo, é o momento em que Josafá starta o jogo. É você aceitando jogar o jogo. Josafá teve medo, mas ele se lembrou de Deus, e ele fez mais. Ele convocou um jejum nacional e pediu ao povo que se juntasse a ele em Jerusalém para uma reunião de oração. Sexta-feira à noite, né, pastor? Às 20 horas, sala de oração. Os padrões humanos podem dizer, para não perder tempo, que não há tempo para orar, é tempo de lutar, de guerrear, mas para Josafá não, era hora de orar, era hora de glorificar a Deus, de buscá-lo de forma mais intensa ainda. E a sua oração, em 2 Crônicas, é uma das maiores orações de toda a Bíblia. E ela nos conduz à nossa segunda pergunta. Pelo que e por quem nós lutamos? Essa pergunta se concentra no objetivo da batalha, no que queremos alcançar, o objeto de disputa, aquilo que está em jogo de fato naquele conflito. E vamos parar aqui e refletir quais têm sido os nossos objetos de desejo. Ou ainda, o quanto nos esforçamos para realizar os nossos desejos. Essa pergunta, ela nos leva a identificar o valor ou o resultado desejado que estamos buscando através da batalha. Às vezes, enfrentamos batalhas que nós mesmos criamos por decisões erradas, por vaidade, por pecado, por imprudência, e não necessariamente é uma batalha entregue por Deus. Saul travou batalhas por vaidade, por ambição, por ego, por desobediência, e Deus não estava com ele. E nesses momentos parece que Deus não está lutando por nós. Oramos, esperamos e a vitória não vem. E isso gera crises de fé. O problema está em Deus? Não. O problema não está em Deus. O problema está em nós. Por isso o clamor desesperado de Josafá. Ele sabia da necessidade de buscar a Deus. E ele começa a sua oração exaltando o Senhor. Aí nós vamos ler aqui a oração de Josafá. E ele começa adorando a Deus. Ele fala assim, lá no versículo 6. E disse: ó Senhor, Deus de nossos pais, não és tu, Deus nos céus? Não és tu que dominas sobre todos os reinos das nações? Na tua mão há força e poder, e não há quem te possa resistir. Depois, no versículo 9, ele lembra da promessa de Deus. Versículo 9: se mal nos sobrevier espada, juízo, peste ou fome, nós nos apresentaremos diante dessa casa e diante de ti, pois o teu nome está nesta casa, e clamaremos a ti na nossa angústia, e tu nos ouvirás e livrarás. E como que ele finaliza? Fazendo uma confissão de entrega. Versículo 12: ó nosso Deus, porventura não os julgarás, porque em nós não há força perante esta grande multidão que vem contra nós e não sabemos o que fazer. Nós não sabemos o que fazer. Porém, os nossos olhos estão postos em ti. Então a oração de Josafá revela o propósito maior da batalha. Não apenas por sobrevivência, mas sobre a glória de Deus e a manifestação da sua soberania.
Josafá apela para o caráter e as promessas de Deus. A luta aqui é para honrar o nome do Senhor. Portanto, pelo que nós lutamos? Nós lutamos por aquilo que tem valor eterno. A fé, a família, a verdade, a justiça, os perdidos e a honra de Deus. Davi e Moisés lutaram por seu povo e pela aliança que foi estabelecida com Deus. Quando nós temos lutas sem direção ou objetivos, nós nos desgastamos e nos afastamos do centro da vontade de Deus. Nós lutamos por quem e por aquilo com que temos aliança e temos identidade. Se a nossa vida pertence a Deus, também lutamos pelas causas dele e não apenas pelas nossas conveniências. Em Êxodo 14, lá, o que estava em jogo era a sobrevivência daquele povo, mas também o cumprimento da promessa de Deus, que era tirar aquele povo do Egito e levá-los para a terra prometida. Por isso, Deus ordena a Moisés: diga ao povo que marche, estenda o bastão sobre o mar e as águas se dividirão, e os israelitas, eles passarão em terra seca pelo meio do mar. Olha a providência de Deus. E aqui, na oração de Josafá, quando pensamos no objeto de disputa e firmamos os nossos olhos em Deus, olha só o que acontece. Nós estamos enxergando, olha só, estamos olhando firmes para Deus, e nós estamos enxergando a sua fidelidade, o seu amor, a sua benignidade, a sua misericórdia, o seu poder. O versículo nos diz: poder e força estão em tua mão, e ninguém pode resistir a ti. E nós olhamos para Deus e enxergamos isso. Isso nos fortalece. Depois, quando olhamos para Deus, nós estamos enxergando a sua promessa, que não pode falhar, porque nenhum dos seus planos podem ser frustrados. O versículo nos diz que se mal nos sobrevier espada, juízo, peste, fome, tudo que nos apresentar diante desta casa, diante de ti, pois o teu nome está nessa casa, e clamaremos a ti na nossa angústia, e tu nos ouvirás e nos livrarás. Terceiro, estamos enxergando a nossa própria limitação, nos colocando em posição de humildade, de submissão, de rendição, de obediência ao Senhor. E estamos dizendo que eu não posso, eu não sei o que fazer. Eu cheguei no meu limite, Senhor. Não dá mais. O exército é grande, a crise é grande, a dificuldade é grande. Por isso eu nem sei o que fazer. Eu não sei nem por onde começar. Mas o que? Os meus olhos estão postos em ti. Isso muda tudo, meus irmãos. Isso muda tudo. Muda tudo. Por isso a gente tem que orar, pedindo clareza sobre as nossas batalhas, renovar a nossa aliança com Deus e assumir uma postura de dependência total, de entrega total a Deus. E aqui a gente já começa a responder ao nosso terceiro ponto, que é: como lutamos? Como nós lutamos? Pode passar, por favor. Como nós lutamos as nossas guerras? A
Após a oração, isso aqui é espetacular, irmãos. Após a oração, o versículo 14 vai nos dizer o seguinte, que o Espírito do Senhor veio sobre toda a congregação e sobre um levita chamado Jaziel. E ele disse: dai ouvidos todo Judá. Ele estava falando para toda a congregação, não especificamente só para Josafá. Dai ouvidos todo Judá, e vós, moradores de Jerusalém, e tu, ó rei Josafá, ao que vos diz o Senhor, não temais, não vos assusteis por causa desta grande multidão, pois a peleja não é vossa, ela é de Deus. No versículo 17, diz assim: neste encontro não tereis que pelejar, tomai posição, ficai parados e vede o livramento que o Senhor vos concederá, ó Judá e ó Jerusalém. Não temais, nem vos assusteis, amanhã saí-lhes ao encontro, vá ao encontro, porque o Senhor é convosco. Versículo 21 e 22. Aconselhou-se o rei com o povo e designou o quê? Cantores para o Senhor, que vestidos de ornamentos sagrados, iam adiante do exército. Isso não é lógico numa guerra. Você não coloca cantores na frente da batalha. Por isso que eu falei, não existe lógica humana. Cantando, rendei graças ao Senhor, porque a sua misericórdia dura para sempre. Imagine, irmãos, uma multidão marchando e dizendo: rendei graças ao Senhor, porque a tua misericórdia dura para sempre. No momento em que começaram a cantar e a louvar, o que aconteceu? O Senhor pôs emboscadas contra os filhos de Amon, de Moabe, do Monte Seir, que vieram contra Judá e foram desbaratados. Começaram a lutar uns contra os outros. E o versículo 24 nos diz assim: tendo Judá chegado ao alto que olha para o deserto, quando eles chegaram lá no cume do monte Seir e olharam para baixo, procurou ver a multidão, e o que eles encontraram? Eis que eram corpos mortos, que jaziam em terra sem nenhum sobrevivente. Esses versículos, eles são ponto central da resposta de Deus e da estratégia do povo. A pergunta como lutamos é respondida com uma abordagem radicalmente diferente do padrão humano. A estratégia é simples: não lutar com espadas ou qualquer outra arma humana, mas com confiança, com obediência, com louvor e posicionamento em fé. Porque a nossa luta não é contra armas carnais, mas através da dependência total de Deus que nos dá a vitória. Davi, ele rejeitou armaduras humanas. Por quê? Porque ele confiava no Senhor e não em métodos, estratégias. Moisés, mesmo diante da incredulidade daquele povo, se voltou para aquele povo e disse: não tenham medo, fiquem firmes, e vocês verão que o Senhor vai salvá-los hoje. Nunca mais vocês vão ver esses egípcios. Vocês não terão que fazer nada. O Senhor lutará por vocês. Meus irmãos, só um contraponto. Na história dos 12 espias, 10 deles concluíram que não eram capazes de enfrentar os cananeus, que eles eram gigantes, eram muito fortes.
Devido à falta de fé daquela geração, eles vagaram por 40 anos pelo deserto e pereceram lá, sem entrar na terra prometida. Por quê? Porque não confiaram em Deus. Quando Deus coloca um objeto em disputa, aceite. Quando Deus te der uma palavra, aceite. Porque certamente Ele quer te colocar em um outro nível. Ele quer que você cresça. Ele quer que você tenha uma visão diferente, uma mente renovada. Vencemos quando lutamos na direção de Deus, com confiança, com obediência, com dependência, porque isso nos fortalece, e Paulo já sabia disso, ao dizer: quando estou fraco, é que estou forte. Aqui o Senhor diz: não tenham medo, nem se desanimem por causa desse grande exército, pois a batalha não é vossa, é de Deus. As instruções, simples. Amanhã, marche em direção ao inimigo. Depois, posicionem-se. Não lutem. E terceiro, fiquem parados e vejam a salvação do Senhor. A gente pode, quando a gente fala a batalha do Senhor, quando a gente tenta ser empático com alguém, ou quando alguém tenta ser empático conosco e fala a batalha do Senhor, muitas vezes a gente lê isso como uma coisa assim: não, deixa, Deus vai cuidar. Amém, Deus vai cuidar. Mas você precisa se posicionar. Existe uma ação. Josafá e aquele povo lá atrás, eles tomaram uma posição. Eles se posicionaram, em vez de lutar com armas humanas, eles decidiram: não, nós vamos confiar em Deus. Isso é posição. Isso já é guerra. E a vitória veio quando eles começaram a adorar a Deus. Olha só. Quando eles abriram a boca e começaram a louvar a Deus, os inimigos começaram a ser derrotados. O Senhor arrumou a emboscada contra os seus inimigos, e como resultado, eles se voltaram uns contra os outros e se aniquilaram, de forma que quando se viu lá, não tinha mais exército. Quando o povo chegou no alto do monte, eles viram apenas corpos, e a batalha foi vencida sem levantar nenhuma espada. 2 Coríntios 10 nos diz: as armas da nossa milícia não são carnais, mas poderosas em Deus. Zacarias 4 nos diz: não por força nem por violência, mas pelo meu Espírito. Em Efésios 6, Paulo, ele nos exorta a nos revestir de toda a armadura de Deus, para que a gente possa resistir ao ataque do inimigo. Leitura obrigatória para todos nós, Efésios 6. Capacete da salvação, couraça da justiça, cinto da verdade, escudo da fé, espada do Espírito, sapatos do Evangelho. E o resultado final? Não sei se eu coloquei aí, acabei não sei. Vê se tem mais um slide. Vieram Josafá, 2 Crônicas 20, 25, olha o resultado. Vieram Josafá e o seu povo para saquear os despojos e acharam entre os cadáveres riquezas em abundância e objetos preciosos. Tomaram para si mais do que podiam levar em 3 dias. E não conseguiram coletar todas as riquezas, todos os despojos, bens materiais, riquezas, nós achamos quando nós confiamos em Deus, quando Ele coloca uma batalha na nossa frente e a gente diz sim, fala: Senhor, eu aceito, eu vou com o Senhor e o Senhor vai me dar a vitória. Segundo, versículo 29, veio da parte de Deus o terror sobre todos os reinos
daquelas terras. Quando ouviram que o Senhor havia pelejado contra os inimigos de Israel, assim o reino de Josafá teve paz, porque Deus lhe dera repouso por todos os lados. Olha o que Deus faz. Afinal, de quem é a batalha? A batalha do Senhor. Mas ela começa em nós também. E o maior perigo é o desânimo, é a descrença, é a desesperança. Quando a gente confia em Deus e a gente se dispõe a lutar as suas batalhas, Ele nos capacita a gerenciar todas as armadilhas e situações que frequentemente acompanham o conflito. O medo, a descrença, a desesperança, o desânimo. Às vezes, vou citar 4 etapas aqui. Às vezes é necessário que nos encontremos no vale, no fundo do poço, para que a gente perceba que a única saída está no alto, está em Deus. Então a gente tem momentos de vale, tem momentos de vale. Mas a gente também tem momentos de deserto. E a gente passa pelo deserto para ser ensinado, para ser cuidado, para ser tratado, para que a gente entenda que nós dependemos de Deus nos momentos de aridez, de solidão, de necessidade. Nós passamos também por um momento de estar no pé do monte, para entender que os conflitos, as encruzilhadas, as indecisões, nós precisamos entender, para a gente definir se a gente vai dar mais uma volta, como aquele povo, dar mais uma volta, se a gente vai subir o monte, ou se a gente vai abandonar. Quem diz isso? Deus. E tem momentos em que precisamos nos sentir no monte, lá no alto, para a gente ver mais claramente todas as coisas, sentir estar mais perto de Deus, perceber o que Deus tem feito por nós, perceber a sua glória e a sua majestade. Vale, deserto, pé do monte e monte. O que eu quero dizer com isso? Que existem etapas em que o jogo é jogado. Certos jogos, eles precisam ser jogados num ambiente de vale, de total adversidade, em circunstâncias em que você não tem outra saída. O rei Josafá e o povo de Judá se encontravam assim. Os israelitas, à beira do Mar Vermelho, também se encontravam assim. Não tinha saída. Existem objetos de disputa que Deus só coloca em jogo num ambiente de vale. Nas Escrituras encontramos batalhas que precisaram ser travadas em fornalha ardente, em prisão, em cova de leões, gigantes ameaçando, ambientes de morte. Mas precisamos desse ambiente, porque é lá que Deus vai forjar o nosso caráter, que você precisa para suportar a batalha. É lá, é lá. Deus vai te capacitar e principalmente, não só capacitar, principalmente, Ele vai te fazer experimentar, jogar o jogo no nível que Ele quer te colocar.
o nível que Ele quer te colocar. Deus, eu creio nisso, irmãos, Deus quer nos dar grandes coisas, grandes vitórias, nos colocar em lugares altos. Só que nós precisamos jogar o jogo nesse ambiente. Qual o grande problema? Muitas vezes a gente não aceita jogar o jogo. Muitas vezes não nos dispomos. Muitas vezes dizemos não. Falando, Deus, eu não quero. Pode passar. Eu não quero. Outros, no entanto, dizem sim. O pastor estava falando aqui na presença de Deus, eu lembrando do último dia que eu estive aqui falando de presença de Deus. Moisés bateu o pé, ele não abriu mão. Se o Senhor não for conosco, a gente vai perecer aqui, porque a gente não sai daqui sem o Senhor, sem a sua presença. Isso é o sim. É Deus querendo te levar para um lugar e você falando, não, Deus, me deixa aqui. Deus está querendo te colocar num lugar mais alto e você falando, não, Deus, aqui está bom. Deus quer nos levar a lugares que nós nunca imaginamos estar. Você crê nisso? Você recebe isso? Esse é o jogo. Esse é o objeto da disputa. Deus vai te capacitar. Tem um objeto aqui de disputa. A gente sabe que isso daqui, a batalha já é dele. O que a gente precisa é ver como que isso afeta a nossa vida. Aqui em volta tem medo, tem indecisão, tem descrença. E você precisa gerenciar isso antes de entrar no jogo. Quando você entra, esse objeto de disputa, a batalha do Senhor. Vocês entendem o que eu estou falando? O objeto de disputa é o pelo que você vai lutar. Pode ser um ministério, pode ser uma faculdade que você sonhou, pode ser um lugar de liderança na sua empresa, um lugar de destaque na sua escola, na faculdade, em que você tenha acesso a pessoas e possa falar do amor de Jesus. Lute por coisas que impactam o reino e te torna colaborador de Deus nesse projeto. E como que eu luto? Se eu for para a batalha confiando nas minhas forças, eu vou perder. Se eu for para a batalha sozinho, eu vou perder. Josafá não apenas buscou a Deus, mas ele convocou todo o povo para jejuar, para orar, para adorar, a entrar na guerra junto com ele. Se você for para a batalha sem depender de Deus, não precisa nem falar. Não é nossa vocação sermos fortes em nossa própria força, mas sim é nosso dever sermos fortes no poder de Deus. A batalha só é do Senhor quando estamos no centro da sua vontade, e isso exige posicionamento. Josafá e o povo de Judá, eu já estou concluindo, pessoal. Eles aceitaram jogar o jogo. E seu posicionamento mudou realidades, redefiniu os destinos daquele povo. Eles entraram em uma batalha perdida. Confiaram em Deus e saíram com riquezas que nem conseguiram carregar tudo. Isso é o que Deus quer nos dar. E mais, sua coragem e ousadia demonstraram intimidade e dependência de Deus e trouxe
distinção àquele povo. As nações ao redor olharam para aquele povo e temeram. Por quê? Porque aquele povo foi abençoado por Deus. Deus guerreou as guerras daquele povo. Eles foram destacados, diferenciados, e aquele povo teve paz por todos os lados. Às vezes a gente se vê cercado por tanta coisa, né? Tem sido tão difícil a nossa vida. A gente tem visto tantas barbaridades. Mas Deus quer te destacar, te distinguir como alguém que aceitou que o próprio Deus lutasse as suas lutas. Para reflexão, você entende por que você está lutando? Em que você tem gasto o teu tempo? Qual o propósito das suas batalhas? São batalhas circunstanciais, mesquinhas, ou elas são mais amplas? Alcançam o outro, alcançam a cidade, alcançam um país. Você está lutando com as suas forças ou dependendo do Senhor? Finalizando, Salmo 123. A ti levanto os meus olhos, a ti me ocupas o teu trono nos céus. Assim como os olhos dos servos estão atentos à mão do seu senhor e os olhos da serva à mão da sua senhora, também os nossos olhos estão voltados para o Senhor, nosso Deus, até que tenha compaixão de nós. O desafio de Deus para nós nessa noite é entendermos o objeto de disputa. É olharmos para Deus e falar para Ele: Senhor, eu não sei o que fazer nessa situação. Eu preciso do Senhor. Eu preciso da sua ajuda. Que possamos, nessa noite, irmãos, em total entrega a Deus, aceitarmos o desafio que nos é colocado. Porque Deus tem o melhor para nós. Deus tem algo grandioso para nós, individualmente, como igreja, como família do Senhor. Não basta ser uma igreja grande, tem que ser uma igreja relevante. Não basta ter sucesso, não basta ter dinheiro. Você precisa alcançar o outro. Você precisa abençoar o outro. Amém? Vamos ficar de pé. Você recebe essa palavra nessa noite, em nome de Jesus, amém? Pastor, por favor. És adorado entre nós, tão desejado aqui, mas nada se